E o ministro Nelson Tait acabou de se demitir do Ministério da Saúde. É verdade, ele não ficou nem um mês. Amanhã completaria um mês que ele é ministro da Saúde, um mês da demissão do Mandetta. O Mandetta que foi demitido porque ele estava mais popular que o Bolsonaro, porque o Mandetta ele defendia o isolamento. Numa época em que, se o Brasil tivesse feito o isolamento, hoje já estaria preparando para a reabertura total, não teríamos tantos mortos, não teríamos tantos casos, não teríamos hospitais completamente lotados, mas o presidente Bolsonaro não quis, ele quis incentivar as pessoas a saírem de casa, o Mandetta foi demitido, veio o Nelson Tait. E vamos falar aqui sobre qual é o verdadeiro motivo da demissão do ministro Nelson Tait. Ele estava sendo frito pelo Bolsonaro, ele pediu para sair. Mas ele não estava sendo frito pelo governo Bolsonaro. Frito quer dizer, o governo Bolsonaro estava fazendo várias atitudes para fazer com que o Nelson Tait se demitisse. Isso quer dizer, eu não vou te demitir, mas a gente vai fazer com que você se sinta convidado a sair. Então a porta da rua é a serventia da casa, senhor Nelson Tait. E o Nelson Tait, ele realmente saiu. Isso não foi feito porque ele é um mau ministro, mas ele é realmente um mau ministro. Isso não foi feito porque o Brasil é um dos países que menos testa no mundo, nem por conta de todas as denúncias de corrupção que há no Ministério, até porque várias delas estão ligadas a outros membros do governo que vão continuar lá, seja quem for o ministro, porque são ligados ao bolsonarismo. Não, a demissão dele tem a ver com outras coisas. Mas antes de falar disso, se você quer ver o governo cair, se é contra esse desgoverno genocida, se inscreve no canal, é um segundinho, é de graça se inscrever no canal. Aproveita e também curte o vídeo, também é um segundo e é de graça. Você se inscrevendo no canal ajuda o YouTube a mostrar o vídeo para mais gente que não é inscrita no canal na página inicial do YouTube. Então os bolsonaristas, eles têm canais maiores e eles atacam as pessoas com mentiras 24 horas por dia. Todo momento tem algum bolsonarista ou ao vivo ou produzindo algum vídeo para publicar depois, em que eles mentem e distorcem narrativas. Agora a narrativa do bolsonarismo é de que a culpa de tudo que está acontecendo é dos governadores porque eles não quiseram cancelar o carnaval. Mentira! No carnaval o Brasil não tinha nenhum caso. No carnaval, o Bolsonaro mesmo estava incentivando as pessoas. E logo depois que o Brasil começou a ter casos, o Bolsonaro começou a falar que não era nada, que era uma gripezinha, que a vida tinha que continuar ao normal. Isso foi o Bolsonaro que falou. Inclusive a viagem que o Bolsonaro fez aos Estados Unidos, quando ele voltou com um avião com 25 pessoas contaminadas, foi depois do carnaval. E naquela época o Bolsonaro falava, ele estava ali ao lado do Trump, e ele e o Trump, os dois juntos, falando que era uma gripezinha. Lembra disso? Então, o bolsonarismo, eles bombardeiam as pessoas com mentiras. Se você quer acabar com isso, se inscreve mesmo no canal. Se você tem YouTube Premium, é o YouTube para quem paga o YouTube mensalmente, para não ver anúncio, embaixo aqui tem o botão Seja Membro. Você clicando vai aparecer Seja Membro gratuitamente. Você escolhe 3 ou 8 reais e o YouTube paga para o canal, mas você não paga nada. O próprio botão diz gratuitamente. Então, seja membro gratuitamente, ajuda de graça e ajuda muito. Vamos fazer frente ao bolsonarismo e às mentiras deles. Agora vamos falar sobre o real motivo da demissão do Nelson Tait. O governo Bolsonaro estava fritando o Tait. Como? Faz alguns dias o Tait estava numa coletiva de imprensa, enquanto ele estava falando com os jornalistas, e é raro que ele faça coletivas de imprensa. Quem se lembra do Mandetta ministro, o Mandetta ele sempre fazia coletiva de imprensa. Todo dia o Mandetta aparecia lá na frente da imprensa para responder perguntas, para falar o que o Ministério da Saúde recomenda e tudo mais, e geralmente contrariando o governo Bolsonaro. Ok. Entrou o Tait e ele parou com isso. Ele parou porque o Bolsonaro não queria que alguém aparecesse mais que ele. Mas uma vez por semana ou duas, ele ainda aparecia e falava com a imprensa. Tá legal. Aí o que aconteceu? O Tait estava falando com a imprensa, de repente o Bolsonaro tuita, dizendo que ele acabou de assinar um decreto que faz com que a abertura de academias, salões de beleza, barbearias, spa, um monte de coisa, fossem considerados serviços essenciais, ou seja, isso teria que abrir, de acordo com o Bolsonaro. E o decreto do Bolsonaro foi uma provocação também aos governadores e ao ministro que estava ali ao vivo e não sabia do decreto. E o ministro foi avisado desse decreto pela imprensa, foi um papelão, assim, uma coisa horrível foi aquela coletiva do ministro. Ali começou a fritura do ministro, o Bolsonaro começava a mostrar quem manda sou eu, esse ministro não manda nada, eu tomo decisões sem consultar o ministro. No dia seguinte, o Bolsonaro foi confrontado por jornalistas e o Bolsonaro foi perguntado várias vezes se ele perguntou para o ministro, se ele
se consultou com o ministro, porque afinal você tem um ministro da Saúde que é quem, na teoria, não é na prática no Brasil, na teoria quem mais entende do assunto, é quem tem vários especialistas com ele, é quem vai dar para o presidente a diretriz, a direção, onde ir, libera aqui, não libera ali. É para isso que um presidente tem ministro, senão não precisa de ministro, senão pode virar uma monarquia, com um imperador que decide tudo de acordo com o que está na cabeça dele, e dane-se o resto, dane-se a ciência, dane-se quem entende de alguma coisa, dane-se quem estudou. No caso, tem ministro. E o Bolsonaro falou que não, que quem manda é ele, que ele não precisa se consultar com o ministro da Saúde. O que só por isso, qualquer pessoa que tem cérebro, um pouquinho de cérebro, pouco, não precisa ser um cara inteligente não. Se uma pessoa burra já vai falar, esse presidente é um imbecil, esse presidente não pode ficar na cadeira de presidente, mas ainda tem muito gado bolsonarista. Se o Bolsonaro mandar eles comerem cocô, eles vão comer e vão repetir o prato. Pois bem, o Bolsonaro fez isso, Nelson Tatti começou a ser queimado. Qual é o motivo? O Bolsonaro ele quer liberar a cloroquina. Por quê? Porque quem produz a cloroquina é um laboratório de um amigo do Bolsonaro. E ele vai ganhar muita grana. Porque a partir do momento em que a cloroquina for liberada para ser comprada sem receita médica, quantos milhões de brasileiros não vão pagar caro para comprar a cloroquina? E claro que o preço vai aumentar, claro que vai faltar em todas as farmácias e os brasileiros vão começar a comprar muitos, assim. Até quem não tem a Covid-19 vai falar, bom, é melhor comprar assim, vai que, né? É melhor garantir do que depois, melhor prevenir do que remediar. E vão comprar. E o laboratório amigo do Bolsonaro vai ganhar muito, mas eu não estou falando de milhões não, estou falando de bilhões, porque a cloroquina não é barata não. E aí você imagina milhões de brasileiros desesperados comprando isso, achando que é a cura, porque o Bolsonaro diz que é a cura. Vários estudos no mundo inteiro já foram paralisados, porque a cloroquina mata mais do que salva. Principalmente pessoas que já estão quase curadas da Covid-19, elas acabam morrendo por efeitos colaterais da cloroquina. Pessoas que se não tivessem tomado a cloroquina estariam vivas. Então muita gente já morreu que não deveria ter morrido por causa desse remédio. Tá, o Bolsonaro vende isso como uma cura. Mas por quê? Porque o Bolsonaro vendendo que, gente, existe uma cura. Se existe uma cura, por que você vai ficar em casa? Você vai sair para trabalhar, você vai falar, eu não preciso ficar isolado em casa. A economia tem que voltar, eu vou voltar a trabalhar, as pessoas têm que voltar a trabalhar, eu vou incentivar quem não está trabalhando a voltar a trabalhar e vai tudo voltar ao normal, porque tem cura, não tem motivo para ficar em casa. Essa é a narrativa do Bolsonaro, é isso que eles estão jogando nos milhares de grupos dele de WhatsApp, nos milhares de perfis de Instagram que eles têm, tanto a nível nacional, como a nível estadual, como em nível municipal, porque todo mundo deve conhecer na sua cidade, por menor que seja a sua cidade, tem 1 ou 2 Instagrams com notícias da cidade, acontecimentos, e muitos deles são gerenciados por vereadores ou assessores de vereadores bolsonaristas, porque eles apostam nisso, porque é a maneira de manipular a pessoa mesmo com uma coisa que está ali perto da casa dele. Imagina um cara que mora numa cidade com 30 mil habitantes, tem ali um perfil do Instagram falando para ele maravilhas sobre a cloroquina. Ele fala, eu confio nesse cara porque ele fala as notícias da minha cidade. Esse cara deve saber. O Bolsonaro fala lá nacionalmente, não sei quem fala aqui, e até o cara da minha cidade fala, deve ser verdade. E aí eles começam a manipular, falando que a cloroquina salva, que teve um caso, que teve um hospital que conseguiu zerar a UTI. É engraçado, né? A Itália estava empilhando corpos, estava usando caminhões do exército cheios de caixões para levar para as pessoas serem enterradas em cidades diferentes, as famílias não podiam nem falar tchau para as pessoas. A Itália, um país de primeiro mundo. A Suécia tem um número de mortes gigantesco, número de mortes por milhões de habitantes, gigantesco, um dos maiores do mundo. A Espanha usou o maior ringue de patinação no gelo que tem na Espanha, é um lugar gigantesco em Madrid, usou aquele lugar para estocar corpos, porque não tinha mais necrotério. Se a cloroquina fosse a cura, você acha que a Suécia, que é o segundo país mais avançado do mundo, ia estar com 4 ou 5 mil mortos nesse momento? Você acha? Você acha que a Itália ia usar caminhão do exército para levar caixão? Acha que a Espanha ia usar o maior ringue de patinação no gelo, que está fechado, dando prejuízo, para estocar corpos, para deixar os corpos ali porque os necrotérios estão cheios? Alguém acha isso? Se tivesse uma cura, se a cloroquina fosse tão boa? Não. A
cloroquina não é boa, o Bolsonaro quer ganhar dinheiro. Mas não é só isso, não. A cloroquina é o primeiro motivo. O segundo motivo é o mais importante. O Bolsonaro quer o Osmar Terra ministro. E o Bolsonaro já usou essa tática muitas vezes. O Bolsonaro quer alguma coisa que é difícil, que ele sabe que não será aceito. O que ele faz? Primeiro ele vai no meio termo. Aí ele começa a pressionar, depois ele recua, ele dá um passo para trás e depois ele vai onde ele quer. É isso com o Osmar Terra. Ele queria o Osmar Terra, que é um cara que... O nome dele é Osmar Terra e ele acredita que a Terra é plana. Esse é o Osmar Terra. É aquele cara que muita gente falou que é amante da Michelle Bolsonaro, viajaram juntos o Brasil inteiro, sem o Jair... Tem várias fotos juntos, tem fotos com ela olhando para ele com uma cara de apaixonada e tudo mais. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o Osmar Terra é uma pessoa burra, uma pessoa que não deveria ter lugar. Eu vi esses dias o Osmar Terra falando na Globo News. Para o diretor da Globo News, aqui, gente que acredita que a Terra é plana, que acredita que o isolamento social é ruim, essas pessoas não têm que ter voz. A mídia começa a falar, tem que ter uma pluralidade, temos que ouvir os dois lados. Não! Se tiver um cara dizendo que é legal matar pessoas na rua, você vai escutar o cara falar para ouvir os dois lados? Eu, Thiago, acho que não é legal sair na rua matando pessoas. Mas se tiver um cara que acha que é legal, você tem que ouvir os dois lados, Globo? Não, não tem. Então, a mídia é burra. Às vezes eu vejo como tem jornalista que é burro. Quem na Globo News resolveu colocar o Osmar Terra lá para falar é gente burra. Tem gente até da esquerda que fala, não, tem que expor mesmo a burrice deles. Não tem. Porque cada vez que um retardado mental daqueles fala aquelas idiotices que o Osmar Terra fala, ele consegue convencer um monte de outros imbecis de que ele tá certo. E gente que nem tinha opinião começa a falar, não, mas esse cara aí, ele deve estar certo. Por quê? Porque ele fala frases prontas, frases fáceis, e a pessoa fala, não, ele está completamente certo. Os países que fizeram isolamento estão morrendo gente. Então o correto é não se isolar, olha só. E aí ele convence as pessoas, e a Globo News dando espaço. Esse é o cara que o Bolsonaro quer como ministro. Ninguém ia aceitar aceitá-lo um mês atrás, mas agora ele será aceito, porque agora as pessoas já estão acostumadas. O Bolsonaro não coloca cocô no nosso prato. Primeiro ele coloca um monte de porcaria. Quando a gente está acostumado a comer porcaria, ele enfia o cocô. E a pessoa fala, daqui para cá a diferença não é muita. E vão acabar aceitando esse bandido genocida. O Osmar Terra foi um cara que falou que ia morrer menos de 800 pessoas no Brasil. Hoje está morrendo mais de 800 por dia. Ele falou que o total seria menos de 800 mortos. E o que mais irrita é que o Nelson Teich, ele não foi demitido pelos erros dele. E eu posso citar aqui alguns dos erros dele. Por exemplo, o Brasil, até agora, o Ministério da Saúde, não faz ideia de quantos leitos de hospital estão ocupados e quantos estão livres, nem na rede pública e muito menos na rede privada. O Brasil é o país que menos testa, assim, dos top 50 economias do mundo, das 50 maiores economias do mundo, porque eu não vou comparar o Brasil com a África sub não sei o quê, com o Sudão, com a Zâmbia. Eu vou comparar o Brasil com países, com o Chile, com a Argentina, com os Estados Unidos, com a Espanha, com países mais ricos e países mais pobres um pouco, não com os piores do mundo. O Brasil, dentre os 50, é o país que menos testa, disparado. E, apesar do Brasil ser o país que menos testa, fez menos de 500 mil de testes até agora, para um país de 200 milhões de habitantes, tem mais de 100 mil testes que foram feitos na rede particular. E o Ministério da Saúde até agora nem pensou, não contabilizou esses testes, não se sabe o resultado desses testes, então a gente não sabe o número real de casos, nem de mortes, nem vou falar da subnotificação, falou o número real de pessoas que foram testadas e testaram positivo ou que morreram e testaram positivo. A gente não sabe, porque o Ministério da Saúde não contabilizou ainda e nem tem previsão para contabilizar, não está nos planos. Dá para acreditar nisso? Tem quase 14 mil mortos e não está nem nos planos atualizar o número de casos e de mortos contabilizando os que foram testados na rede privada. Não, dane-se. Vamos realmente, se contabilizar, vai aumentar o número de mortos. Aí, né, não é bom para o governo Bolsonaro aumentar o número de mortos. Então, não conta. Afinal, se não testar ninguém vai morrer oficialmente de Covid. Se fizer 0 testes, é o que o Bolsonaro gostaria. 0 testes, 0 casos, 0 mortes. É isso. Essa é a estratégia do Bolsonaro e é assim que o Osmar Terra vai falar. Aí o Bolsonaro coloca um cara que é tão mentiroso quanto ele, que é tão imbecil quanto ele, que é tão genocida quanto ele, um cara que está disposto a tudo. Se esse cara tiver que matar a própria mãe, eu tenho certeza
certeza absoluta que a mãe dele é melhor sair correndo porque ele mata a própria mãe para colocar um pouquinho mais no bolso. Esse é o Osmar Terra, é um genocida, tão genocida quanto o Bolsonaro. E esse provavelmente será o novo ministro. Se nem não for ele, vai ser o braço direito dele ou alguém indicado por ele, que é alguém ainda pior. Então, o Brasil ou começa a falar fora Bolsonaro, a compartilhar fora Bolsonaro e compartilhar a verdade, ou a gente tá ferrado nas mãos desses genocidas, porque eles querem nos matar, eles querem que eu morra, eles querem que você morra, eles querem que a sua família morra, eles querem que a minha família morra e eles não estão nem aí. Essa é a verdade. E se você concorda, curte o vídeo, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. É 1 segundo, é de graça se inscrever no canal. Falou!